Ramon Dino, esse nome significa qualquer coisa para você? Eu acho que não. Tudo bem, bora lá. Ele é nada mais do que o nosso atual campeão do Mister Olympia Classic Physique no Brasil, assim. Eu juro que isso está dentro da nossa pauta aqui, dos nossos assuntos, tá? Que eu queria falar um pouco dessa nova ascensão do fisiculturismo no Brasil e como essa imagem e cultura tá meio que aparecendo por aí. Antes de mais nada, Clara, como é que estão as aventuras na academia? Nossa, elas pararam. Porque eu Ai, tô num momento de me deslocar de cidade, e aí eu não sabia quando ah, que isso ia acontecer, aí eu acabei não renovando o plano de academia, mas eu espero que em breve trazer notícias. Foi bom falar disso no podcast, porque agora eu tenho um motivo para avisar que eu aham. voltei e eu quero que vocês me cobrem isso. Enfim. Então, eu falei de workaholismo, né, num outro episódio exclusivo aí, mais recente, sobre vício no trabalho, como isso atrapalha a nossa vida. Essa é uma das coisas que mais me atrapalha. Eu fico assim, pé da vida, e eu tive uma certa recaída na última semana, que eu, enfim, tô sem ir na academia tem tipo uma semana, o que me dá uma tristeza, porque eu queria ir todo dia. Eu vou hoje, eu prometo, tá? Hoje eu vou. Mas tem esse negócio aí que é meio. Nossa vida, academia, né? Meio inconsistente às vezes. Enfim. Mas sobre esse aparente fenômeno do ressurgimento do fisiculturismo no Brasil, o que que acontece? Primeiro eu vou falar do Ramondino, né? O Ramondino é hoje o maior nome do fisiculturismo no Brasil, né? Ele compete no Classic Physique, que é uma categoria em que os caras não são tão gigantes assim, apesar de ainda enormes, né? Em que é muito inspirado no estilo físico parecido ali com o do Arnold, lá nos anos 70 e 80. O Dino, ele acumula 6,5 milhões de seguidores no Instagram, em um esporte que é relativamente nichado, tendo ganhado 2 milhões desses seguidores só entre outubro de 2023 e março desse ano, segundo os dados ali da Social Blade. Aí, é claro, né, ele tem participado de vários podcasts e mesa-casts como convidado, em que ele fala sobre o esporte, promove conhecimento do público sobre a coisa toda e tudo mais. E ele é a cara desse esporte hoje no país. Daí, no Mister Olímpia Mundial, ele ficou em quarto lugar nesse ano, o que é fantástico, mas ainda abaixo do segundo lugar que ele tinha conseguido lá em 2022. E hoje ele é campeão do Mister Olímpia Brasil na mesma categoria, título que ele conquistou na última semana, por isso que eu estou trazendo um pouco esse assunto especificamente agora. E eu acho muito massa essas pessoas, sabe, com as suas histórias pessoais, meio que carregando nas costas toda uma leva de novas pessoas inspiradas no esporte. Eu fico pensando um pouco sobre o paralelo com o boxe, talvez ali a partir do Popó, de uma certa forma, talvez do MMA com Anderson Silva. Fico pensando na Marta sobre o futebol feminino, né? Um pouco sobre a importância desses atletas porta-bandeira para o ganho de popularidade de um esporte, uma modalidade que antes não tinha exatamente tanta atenção, né? Ou que às vezes até tinha alguma atenção, mas numa proporção bem menor e às vezes não alcançando certas gerações e camadas das pessoas, assim. Daí, ter uma pessoa que é expoente desse esporte faz a gente virar os olhos para ele, né? E eu acho isso bacana. Faz sentido um pouco essa reflexão? Faz. Eu tenho uma curiosidade, assim. Tá. Você sabe, tipo, ele é muito grandão? Você sabe, tipo, quanto ele pesa, assim? Ou ele é, tipo, mais atlético? Como é que ele tá nesse espectro aí de Boa. fisiculturistas? Eu não vou conseguir buscar as Uhum. informações especificamente dele agora, mas pensa no Arnold no seu auge. Você tem essa imagem? Tipo assim, uma cintura mais Sim. fina, músculos grandes, mas muito bem definidos, o abdômen bem pequeno em relação a outros bodybuilders que a gente vê no Uhum. mundo, assim, esses que a gente está acostumado a ver monstrão pra caramba, que fica até Sim. estufado. Não, é um pouco mais magro nesse sentido, mas petorais enormes, costas enormes, braços enormes. É bem Arnold Tá. Schwarzenegger da década Uhum. de, tipo, 80, sei lá. Sim, tá. Então é bem menos fortaço, assim. Tipo, ele é muito Isso. mais atlético do que ele é geladeirona, assim, né? Mas ele ainda é uma geladeira, tá? Assim, não, Entendi, tá. não acho que ele Não, é mas é porque eu pequeno. acho interessante, assim, né, porque, enfim, nessa questão do esporte mesmo, né, porque a minha Ótimo. impressão do esporte é que tem mais a ver com esse tipo de corpo do que com aqueles muito, muito, muito enormes, né, enfim. É sobre uma intencionalidade sobre como você constrói seu corpo. E essa modalidade tem muito de proporcionalidade entre os músculos, assimetrias ou não. E é isso, é uma forma de bodybuilding, né? Uma forma de construir o seu corpo de uma maneira muito específica.
Não é só Uhum. crescer, é crescer daquele jeito, né? Interessante, de Sim, fato, muito mais sim, sim. esporte, né? Interessante. Daí, assim, só para não deixar de ter, vou comentar uns problemas, porque a gente não consegue, e é importante. Enfim, a maior popularização do fisiculturismo também tem seus problemas, tá? Porque o que acontece? Se, por um lado, essa ascensão do esporte inspira novos atletas, além de inspirar amadores ou pessoas cotidianas a cuidar do seu corpo de alguma forma, com educação sobre atividade física, alimentação, sobre como que o nosso corpo funciona mesmo, porque é o que eles falam muito dentro desses podcasts, apesar disso tudo, tem todo um outro lado não tão legal. Que o lance é que a ascensão do fisiculturismo traz consigo um papo aberto que tem rolado, não sei se tem acompanhado isso, claro, mas sobre o uso de esteroides, né? Que antes era muito vergonhoso falar que se usava, mas parece que está se tornando cada vez menos tabu. Tem até um influencer fitness científico que eu acompanho, o Jeff Nippard, que eu gosto muito dele, que ele fala sobre como ele sente essa pressão de usar anabolizantes, apesar dele ainda não ter cedido para essa pressão. E ele é grande também e tal, ele tem um físico natural, mas ele fala assim, olha ao redor, tá todo mundo enorme, eu tô começando a parecer pequeno em relação a esses influencers, ele sente essa pressão. E apesar de ser interessante o crescimento de uma conversa franca, honesta, né, não hipócrita sobre esse assunto, essa pauta é problemática, porque o uso de anabolizante é correlacionado com uma série de problemas de saúde, né? Tem questões cardiovasculares, questões de humor, de saúde mental, de lesões musculares, de bem-estar sexual mesmo. Então, assim, não é recomendável o uso de anabolizantes de forma geral e para a enorme, enorme maioria das pessoas, pelo menos segundo esse influencer que eu comentei, e também segundo médicos em uma matéria do G1 e fora todo tipo de conteúdo que a gente vai vendo por aí. Mas mesmo sendo muito negativo para a saúde, é praxe para competidores de fisiculturismo o uso dessas substâncias, senão eles nem conseguem competir. E isso é o que inspira pessoas não atletas a seguir o mesmo caminho de forma irresponsável. E esse moço que eu comentei, o Jeff Nippard, tem um vídeo muito bom falando de todos esses problemas, né? O vídeo tem um título bem bait, assim, chama Steroids Are Awesome, né? Tipo assim, esteroides são maravilhosos, ironicamente, enfim, que eu recomendo muito para quem entende inglês e quer aprofundar um pouquinho mais no assunto. Você tem comentários sobre estas ideias? Essa semana eu vi circulando, assim, um print de uma influenciadora, que eu não vou saber quem é, eu só vi um print no Blue Sky, assim, mas que o texto era uma coisa do tipo: "Ah, eu falava que eu nunca, sei lá, tomaria o suco, né", porque tem toda essa brincadeira, como ele chama? Rodrigo Góes, não é isso? É Aquele isso. influenciador do suco, blá-blá-blá, né, Influenciador do de suco é fake ne ótimo. o Fake Nery, influenciador né? anti-suco, né, dessa questão de fake Nery, né, pessoas que não são naturais, que elas usam os anabolizantes, né, enfim, e chama de suco, esse uso dos hormônios e tudo mais. E aí que ela falando: "Ah, eu não eu dizia que não usaria o suco e agora eu tô aqui", tipo, era ela, tipo, tirando o bigode. Era, tipo, um print dela tirando o Ok. bigode, como se uma coisa assim que circulou. E que me chocou um pouco, assim, essa naturalização enfim, né, do uso de uma Uso, coisa né? que a gente sabe que ela faz mal, né, enfim, mas tanta É. coisa faz mal, né, Léo. E não, é sério, assim, é porque a gente fica numas de achar que É não isso. dá para ir no lugar de pensar que as pessoas só fazem coisas que fazem bem para a saúde, né, as pessoas fazem coisas que fazem mal para a saúde e muitas vezes sem informação, né, então eu acho que aí tá muito risco, né, sem informação, sem acompanhamento, essa influenciadora, possivelmente alguém que tem grana, que tem alguém que é médico, que tá fazendo exame, que tá controlando, então que tem esses danos um pouco minimizados, né, mas o que eu acho que é o grande risco é isso, assim, não é ela em específico, porque, Uhum. enfim, não é para chocar que ela faça isso. Eu acho que o chocante é a forma de se falar disso. Sei lá qual que é o tamanho da audiência dela, mas eu vou imaginar que se chegou até mim é porque ela está sendo vista por muitas pessoas e muitas vezes vai fazer as pessoas acharem que é mais simples do que parece, É. sabe? Ou que vai diminuir os danos, né? Tipo assim, não é só uma questão de bigode, sabe? Tipo, é muito Uhum. mais sério, né? E os efeitos que você não enxerga, eles são mais preocupantes dos efeitos que você enxerga, né? É isso. Então, o que eu acho assustador em si não é que ela use uma coisa que faça mal, porque, enfim, né, isso não é chocante. Mas é que ela use uma coisa que faça mal e que ela fale publicamente disso de uma forma tão banalizada, assim, né, que quase desmistifica. Tipo, ah, eu achei que eu nunca ia usar,
mas agora eu tô aqui. Ou seja, né, você que acha que nunca vai usar, talvez um dia você esteja aqui nesse lugar onde eu estou hoje, sabe? Assim, Super. eu acho apresentar essa mudança de perspectiva dessa forma banalizante, assim, é o que me assusta no caso, assim, uma certa irresponsabilidade de comunicar. Perfeitos pontos, assim, né? E aí tem uma questão também, aí o ponto positivo de conversar sobre isso, que é pelo menos ajusta expectativas, porque senão o que que acontece? A pessoa olha aqueles físicos esculturais e acha que vai conquistar isso, né? E aí, pelo menos, quando você sabe que a pessoa usa o anabolizante, etc., você entende que aquilo não é direto. É até difícil falar que não é natural, né? Mas não é usado de maneira sem uma influência de outras substâncias, né? Então, pelo menos ajusta a expectativa e reduz um pouco problemas como vigorexia especificamente, né? Quando você olha essa questão dismórfica, né? Sobre a autoimagem, como você se compara com os outros, então regula um pouco esse parâmetro. Mas, de fato, dentro das redes sociais, as pessoas vão só falar dos louros, né, na maior parte das vezes. E aí, esse influenciador que, de fato, fala sobre fitness e ciência, ele vai falar sobre, assim, cada detalhe, sabe? Tipo, por exemplo, não é só o seu músculo do bíceps que vai crescer, é o seu músculo do coração, isso não é bom, entendeu? Então, entre outros problemas vários, né? Enfim. Algo mais sobre o assunto? Acho que é isso. Fisiculturismo, então, crescendo com figuras como Ramon Dino, atuando aí como porta-bandeira do esporte, muito alavancado pela performance nas competições, é claro, mas muito pelas suas redes, com podcast, todo tipo de influência do assunto. É um assunto que parece que tem ganhado mais popularidade e eu acho curiosíssimo, assim. Só não pode é isso, né? Cair nesse encanto, né, da sereia e achar que esses corpos são espal, né? Com autoimagem para tanta gente. Tem que lembrar que pode até ser interessante quanto esporte, mas que eles são atletas de altíssimo nível e que nada justifica a gente olhar para eles acreditando que nós também deveríamos ser assim.